Bom, pessoal, a gente continua aqui nesse evento tão importante, né, para dar amplitude a uma causa tão significativa e importante, não só para as mulheres. Eu tenho falado muito sobre isso, porque a gente tem até trazido em alguns programas falando que os homens também podem ter câncer de mama, né, doutora? E a doutora Fabiana Mack disse que é responsável pela área de câncer de mama aqui do AC Camargo. Qual a importância dessa parceria para dar mais visibilidade a essa causa? É exatamente o que você está dizendo, dá muito mais visibilidade. Porque normalmente a gente fala com pessoas que já têm o diagnóstico, né? E às vezes é difícil orientar quem está em casa ou quem está indo no estádio. Pessoas que, de repente, podem se sentir blindadas, porque as pessoas ainda acreditam que só pode ter câncer quem tem parentes com câncer. E isso não é verdade. 80% dos casos de câncer de mama acontecem sem essa relação. Então são pessoas comuns, como eu, como você, como qualquer torcedor que de repente está entrando lá para assistir a um jogo, pode ter diagnóstico de câncer. Então faz parte da vida, é uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa. Tanto que pode acontecer câncer de mama em mulheres quanto em homens. É claro que a relação aí está assim, para cada 100 mulheres que fazem diagnóstico de câncer de mama, a gente tem um caso de homem. Mas de fato a relação, o risco, ele existe nos dois lados. Quando se fala de câncer de mama em mulher, a gente ainda tem exames, né? Então a gente fala sobre se você tem 40 anos ou mais, faça sua mamografia uma vez ao ano. E o homem não tem nenhum tipo de exame de rotina. É importante só que ele conheça sobre o tema, que ele saiba que pode existir câncer de mama em homem, que ele saiba reconhecer o próprio corpo. Então, caso ele venha a sentir algum carocinho atrás da areola, né? Então, que é onde tem a mama do homem, que ele também tem que ficar aí mais alerta. E para os homens, história familiar conta ainda mais. Então, para as mulheres, é o fato de ser mulher e estar envelhecendo todos os dias. Mas homens que, porventura, tenham história familiar de muitos casos de câncer, esse homem precisa estar mais atento. E não pode ter o preconceito, né, no caso do homem. E a doutora falou uma coisa que me surpreendeu muito, que a gente pode, infelizmente, nos diagnósticos, encher quase 2 Allianz Parques. É isso? Aumentou mesmo o número de casos? Tem aumentado. Câncer aumenta conforme a população vai aumentando, conforme nós vamos vivendo mais e mais tempo. Mas o que chama a nossa atenção é que realmente no Brasil, em especial, nós temos muitos casos de pessoas com menos do que aquela idade onde se imagina câncer, né? Então você imagina câncer precocemente. Isso, exatamente. Então, teoricamente, sempre se falava que o câncer de mama, por exemplo, o pico de incidência era entre 50 e 60, mas não é o que a gente tem visto hoje. A gente tem visto que essa idade, ela tem se antecipado, né? Então, será que é porque a população está ficando mais nova? Será que é porque nós estamos curando mais, as pessoas continuam tendo filhos e, de repente, a gente não sabe. Será que é porque a gente está tendo um excesso de pessoas que estão mais sedentárias, obesas, sem cuidar necessariamente com a sua dieta? Então, tudo isso é importante ser falado, né? Quando a gente fala sobre essa parceria, mostra muito à população tudo aquilo que a gente tenta falar, ou fala nos consultórios, mas a gente tem a voz muito mais ampla. Então, o exercício reduz risco para câncer. Então, se está aumentando a incidência, se essa incidência está acontecendo em pessoas mais novas, então vamos orientar as pessoas mais novas, falar para os nossos filhos, avisar os torcedores, olha, vamos lá, não é só assistir o jogo não, tem que jogar também, tem que participar, tem que fazer algum esporte, combate à obesidade, porque tudo isso vai ajudar nessa redução. Quando a gente fala disso, a gente está falando da prevenção, né? Esporte, a alimentação, o ambiente, né? Também o estresse, tudo isso ajuda na prevenção, a gente poderia dizer assim? Sim, a prevenção é tudo aquilo que antecipa ou antecede, né, o que vai acontecer. É mais ou menos aquilo, você faz combinação de jogo, não faz? Né? Então você vai lá, treina, faz todo aquele combinado para depois no dia jogar e dar tudo certo. Então a prevenção é tudo aquilo que você faz de combinados antecipados ao jogo principal. Então a vida é isso, é a gente saber quais são os fatores de risco
para que, se a gente conseguir segurar esses fatores, eu costumo dizer que a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente vai melhorando a nossa imunidade, a gente vai melhorando o nosso sistema todo. Casa organizada é mais fácil encontrar coisas. Então, casa organizada, quando você está se alimentando direito, está cuidando com o seu peso, está fazendo exercício, você está prevenindo que alguns pequenos errinhos no seu DNA, né, no seu gene, possam acontecer e você venha a desencadear um câncer. Para a gente finalizar, uma coisa que é muito importante, quanto antes diagnosticado, melhor, porque aumenta as chances de cura, certo? Certo. Quanto antes se faz o diagnóstico, menor é a quantidade de células cancerígenas que estão ali representadas, né? E você tem os tratamentos são menos caros. São menos caros, e eu não só digo em relação à questão financeira, porque também em relação financeira, quanto mais você tem um diagnóstico avançado, maior vai ser o número de drogas que você vai precisar usar, maior o número de terapias que você vai precisar usar, mas os tratamentos, quando os tumores são menores, para a mulher, por exemplo, ela pode conseguir talvez fazer uma cirurgia menor, né? Não perder a mama e sim fazer uma cirurgia menor. Então, algumas coisas que são importantes. Então, existe muito medo, existe muito preconceito, as pessoas têm medo de falar a palavra câncer, porque elas acham que atrai, então não existe nenhum tipo de atração, muito pelo contrário. Quanto mais você tem conhecimento sobre uma determinada doença, quanto mais você vai atrás para fazer um diagnóstico numa fase antes até de você sentir alguma coisa, melhor é. Bom, quero agradecer demais a doutora, daria para ficar conversando horas aqui para a gente falar sobre esse tema, mas é importante que você faça a prevenção, você que é mulher e você também que é homem, porque a gente às vezes tem muito tabu de falar sobre isso e de uma causa tão importante que agora Puma, Palmeiras e AC Camargo estão aí dando visibilidade para esse item tão importante. Obrigado, viu, doutora?